Hoje é 15 de novembro, o Vim TV Notícias já está no ar. Operação Proclamação da República continua e a gente dá dicas para quem está ou ainda vai pegar a estrada. E mais, vulnerabilidade dos idosos, facilidade para a compra tem sido cada vez mais recorrente, mas é importante ficar atentos para alguns benefícios que podem se tornar verdadeiros golpes. E você vai ver também. Dia da Proclamação da República, entenda um pouco mais sobre este marco para a história do Brasil. E ainda nessa edição, a gente entra no clima de uma brincadeira de criança que hoje atrai cada vez mais mulheres para a prática da queimada em um bairro em Montes Claros. Estas e outras notícias você confere agora. Olá, a gente começa essa edição falando sobre o movimento pelas principais rodovias que cortam o norte de Minas. Para quem já está na estrada ou ainda não pegou, segue algumas orientações importantes. Confira. As principais dicas de segurança do motorista é que eles saiam de casa antes com a revisão do veículo, revisão do primeiro escalão, que é olhar água, óleo, ver que os pneus estão bem, em bom estado de conservação e que inclusive o step esteja calibrado. Na documentação, o que vai ser necessário, o que os policiais irão observar e que os condutores têm que estar atentos? Todas as documentações 2018, do ano atual, já tem que estar em dias, e é porque Minas Gerais já está cobrando os 2018 já, então tem que estar com o documento 2018. E a habilitação também. E a CNH, habilitação em dias. Com relação também à forma de dirigir, proteção das crianças, o que a polícia vai observar? Nós vamos observar muitas ultrapassagens, a condição do motorista, o estado de embriaguez ou não. Vamos estar com os radares, inclusive com drones e radares e etilômetros, né, para coibir condutores que ainda insistam em dirigir, beber e dirigir. As criancinhas também devem estar devidamente assentadas, né? Com certeza. Os condutores, passageiros, adultos, cinto de segurança. As crianças, bebê conforto, assento elevado e cadeirinha. Sargento, alguns veículos estão restritos de trafegar pelas rodovias neste período? Sim. A partir de amanhã vai ser de 6 a meio-dia e no domingo das 16 às 22. Os caminhões de grande porte e de duas combinações, que é o cavalo mecânico e o semi-reboque. Caso o condutor perceba alguns desses caminhões trafegando sem autorização, o que ele deve fazer? Ele deve fazer um 190, acionar um posto policial rodoviário mais próximo, para a gente poder abordar esse veículo e retê-lo até passar o período estabelecido. E hoje é dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. A nossa equipe de reportagem conversou com alguém que entende sobre o assunto para que nos esclareça mais sobre este ato histórico. E para falar um pouco sobre a história da Proclamação da República, eu converso com o professor Alisson Luiz. Professor, muito obrigado pela sua presença. E a gente já começa perguntando aí, né, professor, num período de monarquia, como era o movimento republicano? Então, a República ela foi proclamada no dia 15 de novembro, né, de 89, que é a data que nós estamos comemorando essa semana, mas já existe um jogo político no Brasil para a proclamação da República, ou pelo menos a ideia de República, há pelo menos uns 20 anos antes. Então, o regime monárquico brasileiro ele agoniza politicamente a partir, sobretudo, da Guerra do Paraguai, anos 70, 1870, 75, e a partir dali a gente já começa a ver uma elite republicana que começa a se modelar no Brasil. O que é essa elite republicana? Ela começa a imaginar um Brasil diferente, um Brasil com caráter mais progressista. Um exemplo, nós tínhamos uma elite muito conservadora, muito apegada à escravidão. De repente, a partir dos anos 70 e 80, nós já começamos a perceber uma elite cada vez menos dependente do sistema escravista. A relação entre isso ela é muito forte. Então nós já temos uma elite com um caráter mais progressista que ao mesmo tempo pensa esse fim da escravidão e também começa a imaginar qual seria o futuro desse país. O futuro desse país para alguns era a superação da monarquia e a ideia de uma república. Então a república como ideia
ela tem pelo menos uns 20 anos que precedem a própria proclamação. Agora, como o Marechal Deodoro foi uma figura importante dentro da concepção dessa república? Ele foi importante como as ideias militares, né? Mais do que homens, a gente tem que sair um pouco disso na história, né? Tentar perceber instituições, tentar perceber ideias, né? O Brasil é um país onde a influência militar na vida republicana ela é muito grande. E estamos a falar disso nem só com a proclamação, nós estamos falando de vários outros momentos da história do Brasil. Se você for colocar aí, nós temos pelo menos 5 ou 6 grandes momentos na nossa vida republicana de 130 anos para cá, onde os militares tiveram uma força política muito grande. Haja vista o golpe de 64, que é o maior de todos, que os militares, inclusive, chamam de revolução. Então, o Marechal Deodoro, mais os militares, como um todo, tinham um ideário republicano muito forte, mas que não era exatamente por causa da república. Era pela ideia de uma criação de um outro modelo de Estado, onde as influências do positivismo e outras ideologias estavam ganhando força. Então, o que representava ordem e progresso naquele momento para os militares? Era uma nova ideia de Estado. E essa nova ideia de Estado começou a se casar mais com a República. Então não é porque os militares estão na vanguarda da ideia republicana. Isso não faz sentido nenhum, né? Talvez faria sentido para os próprios militares acharem isso. Mas que realmente as ideias de república começaram a se aproximar mais daquilo que os militares pensavam de Estado, isso não há dúvida. Então Marechal Deodoro, entre outros, fazem parte de um escopo maior de uma ideia militar na vida política brasileira. A República, ela seguiu algum tipo de tendência mundial política da época ou foi um fator isolado no país? Por incrível que pareça, no caso brasileiro, é melhor pensar até de uma maneira isolada. Por exemplo, o Brasil era o único país no século XIX que optou por uma monarquia em meio ao continente, por exemplo, dos Estados Unidos, a pontinha aqui no Chile, nós estamos falando de 99% das experiências de Estado na América republicanas. O Brasil, na verdade, era uma exceção. O que o Brasil estava fazendo era quase que corrigindo historicamente algo que não tinha feito no início do século XIX, porque somente o Brasil e o México optaram por monarquias no século XIX na América, e a monarquia mexicana durou 3 anos, a do Brasil durou quase 70. Então, na verdade, o Brasil deveria seguir uma tendência e estivesse fazendo isso já no início do XIX. É como se a gente tivesse, grosso modo, atrasados quase 70 anos na proclamação da República. Nossa proclamação da República, na verdade, ela está fora de contexto, porque o contexto da América foi no início do XIX. Os Estados Unidos, por exemplo, são republicanos desde 1776. Eles têm 250 anos de história republicana. E por isso eles podem bater no peito e dizer que tem uma democracia e um Estado republicano mais maduro. E é verdade, o federalismo americano funciona melhor do que o nosso, se a gente for pensar em algumas características, funciona muito, né? Então, comparativamente, o Brasil ainda engatinhou muito tempo para chegar na República. Ela é mais jovem, no caso brasileiro, se comparada à maioria dos países. O Paraguai, ele é uma república desde 1811. Então, o Paraguai se proclamou como república 80 anos antes do Brasil. Só para você ter uma comparação aí de nível com relação aos países da América. Dentro da república que nós vivenciamos até hoje, quanto nós progredimos na sua avaliação particular, professor? E é difícil. Você está pedindo a minha particular, então espero que não seja muito polêmico. Talvez quase nada em alguns aspectos. Há 20 dias atrás, 15 dias atrás, a gente estava numa eleição optando por duas ideias de Brasil que não falavam sobre república, não falavam sobre Estado. Falavam sobre conceitos de direita e de esquerda. Aí o Brasil fica separado entre esquerda e direita e não pensa coisas mais importantes, né? Então há questões mais importantes para discutir. Qual é a característica que nós queremos de federalismo, por exemplo? Segurança pública. Isso tem que ser uma discussão mesmo dos estados ou em nível mais federal? Isso é discutir república, né? Qual o papel realmente do executivo dentro do sistema republicano, do poder executivo federal do presidente? Ele deve ser mais acentuado ou menor? Hoje um presidente ele pode tomar decisões por medidas provisórias garantidas em Constituição. Isso é um perigo. E aí, o que nós queremos? Dar tanto poder assim ao presidente, federalizar mais algumas coisas, dar maior poder aos estados, mas você repare que esse debate não aconteceu. Aí o debate foi o quê? Aí eu sou esquerda, eu penso assim. Aí eu sou direita, eu penso assim. E aí fica o Brasil dividido em direita e esquerda e a república meio deixada de lado. E aí você fica numa discussão muito superficial, que serve muito para Instagram, serve muito para Facebook, serve muito para boteco e serve muito para o ódio, mas não para uma congregação de república. Então é uma data muito legal, beleza, estamos comemorando em mais um ano de república, mas estamos indo para uma discussão madura sobre república? Provavelmente não. Nós estamos fazendo essa discussão aqui, mas ela vai acontecer em quantos momentos sobre a ideia de república no Brasil nos próximos dias? Pouquíssimo, né? Vamos ficar falando o tempo inteiro daquela velha concepção direita e esquerda, engarrafando todo mundo no modelo de pensamento. Nossa república tem muito a amadurecer, como em quase tudo, o Brasil tem muito a amadurecer, né? Bom, qual seria então a sua sugestão nessa data da proclamação da República em relação à reflexão do brasileiro? Vamos comemorar,
Vamos comemorar? Vamos comemorar a República, vamos comemorar o Estado brasileiro, vamos rezar também um pouquinho, rezar para o Brasil crescer, rezar para o Brasil ser colocado no eixo, que eu acho que a ideia de república ela é muito simbólica, ela é muito legal, e o Brasil realmente está em mais um ano republicano, isso é muito importante, temos uma democracia consolidada, vamos trabalhar firme para que ela continue consolidada, independente de eleição de presidente A ou de B, e trabalhar pela democracia brasileira. Acho que é a melhor reflexão. Entendemos que a democracia é um grande avanço, tem grandes defeitos, tem grandes problemas, tem muita coisa a amadurecer, mas o Brasil conseguiu muita coisa nesses últimos 30 anos se consolidando como democracia. Pode ser uma república, pode ser presidencialista, parlamentar, não importa, mas que a reflexão seja sempre para que a democracia ela seja realmente a grande solução para um país. As grandes nações do mundo se tornaram grandes nações exatamente com modelos democráticos, né? Eu imagino que o Brasil já se tornou, tem uma grande chance de voltar a ser essa grande nação, e a democracia talvez seja o grande caminho. Talvez seja a melhor forma da gente pensar um dia como esse, né? Esse 15 de novembro. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Nairlan Cleiton Barbosa para o Vim TV Notícias. E na volta do intervalo a gente fala sobre vulnerabilidade de idosos.